depois de muitas pessoas me perguntarem, e seu esposo, ele não aparece, ele não lida muito bem com câmeras, não gosta disso, mas ele sente o desejo de estar aqui hoje, ele queria falar alguma coisa com vocês. Vocês vão ver a diferença do que é uma pessoa ter humildade e do que é uma pessoa ter um orgulho espiritual. Irineu Grubert e Luiz Hermínio demonstram o seu orgulho espiritual mediante toda essa situação. Os pais da menina se pronunciam. Eu quero perguntar, eu fico imaginando, como será o Marcos Grubert nesse momento? Será que ele está na beira de uma piscina, tomando um suco, vendo tudo de camarote? Ele com certeza deve estar lá na Flórida, né? E os pais dizem que ainda vão dar continuidade em questão dos advogados para que esse processo não seja arquivado. Você vai ver aí a diferença. Veja esse vídeo até o final, deixe o seu comentário, ative as notificações. Vou deixar aqui uma observação. O apóstolo Luiz Hermínio, ele fala assim: estamos com raiva. Deus vai pesar a mão sobre essas pessoas que estão fazendo isso. São planejadas, elas são pensadas, mas as nossas reações, como a gente reage diante dos problemas, revela muito a respeito de nós. E eu tô aqui vendo como alguns pastores têm reagido às denúncias de abuso que envolvem os seus nomes ou que envolvem os nomes dos seus ministérios. Muitos deles sentem uma urgência de defender os seus nomes, defender a sua imagem, defender a imagem do seu ministério e insistir que foi Deus que o chamou e que por isso ninguém pode atacá-lo. Esses dias eu cheguei a ouvir uma pessoa dizendo: todos aqueles que me acusam vão pagar. A maneira como uma pessoa lida com acusações revela muito sobre o caráter dela, sobre o coração dela. Há uns dias atrás nós tivemos um exemplo muito maravilhoso de um homem que se posicionou firmemente diante de denúncias de abuso. O pastor Ethan Fisher, que é o genro do pastor Robert Morris, que foi agora descoberto um caso muito triste de que ele abusou de uma menina quando ele era jovem ainda no ministério. Eu quero convidar você a assistir comigo um pedacinho dessa palavra. I know that situations like this also bring up painful memories of past experiences. In a church our size, I know that there are many others who have a story of experiencing the harm, trauma, and pain of abuse. The truth is, you carried a weight with you that should never have been placed on you. What should have never been done to you. And as a pastor, I'm sincerely sorry for the pain that you have carried for so long, especially if that pain has come at the hands of pastors. As a church, our desire is to come alongside you to be a part of the journey of healing. I believe we serve a God who can restore our souls even in the midst of unimaginable suffering and pain. And practically as a church, we want to come alongside you to be able to help you in the journey toward healing. At both locations, there'll be a place where you can go. In the service at Guest Central, you can grab a card, but you can also email care@gatewayhome.com, and we'll connect you with resources and counselors. Because I don't want all these feelings to just come up and not us be able to get the healing that we need. About 7 months ago, I went through a vocal surgery. And the truth is, I know how hard it is to be silent for just simply a week. I can't even begin to imagine what it's been like for those who have been silent and carried the pain for decades. There are times in life when you face circumstances that are not your fault, but you can step in and take responsibility and lead people towards healing and hope. And as a church, and me personally, I'm committed to being a voice for those who may have felt like they've been voiceless for so long. Durante todo o tempo da palavra dele, ele se mostra muito vulnerável. Ele mostra a dor que ele e a família dele estão sentindo. Ele luta publicamente com as perguntas todas que ele tem, as decepções que ele está sentindo e tantos outros questionamentos que essa situação trouxeram para o coração dele. Mas veja, em nenhum momento ele defendeu o sogro. Em nenhum momento ele defendeu esse que é o fundador e o grande nome da organização dele. E em todo o tempo ele disse: eu sinto muito se você, que faz parte da nossa igreja, sofreu com um abuso cometido por um pastor. A palavra do pastor Ethan Fisher mostra pra gente um pouquinho como deveria ser a reação dos pastores quando eles se deparam com uma acusação de abuso dentro do seu ministério. Ele foi humilde, ele mostrou a vulnerabilidade dele e ele disse para as vítimas: eu sinto muito. Ele disse também para aqueles que não tinham sido vítimas daquele pastor específico, mas que poderiam ter as suas emoções ativadas, as suas memórias ativadas, diante de toda a conversa de abuso que estava tendo na comunidade agora. Então, ele considerou que muitas outras pessoas estavam sofrendo.
E além de não só providenciar palavras, ele criou todo um movimento dentro da igreja para acolher essas pessoas. Espero que esse possa ser um exemplo ilustrativo para você que é líder, para que você entenda que não tem problema você ficar vulnerável, você mostrar a sua dor e a sua decepção diante da situação de alguém da sua equipe pastoral ser pego numa situação de abuso. O mais importante é você ser testemunha do caráter de Cristo, do amor e do cuidado com as pessoas que Deus colocou debaixo da sua responsabilidade. Você não precisa se defender. Você precisa cuidar daqueles que foram feridos e que agora é a sua missão pastorear. 46 anos de casamento e 37 anos de ministério. Nesses últimos dias, meu nome entrou num parafuso de julgamentos, de tempo, né? De uma acusação. E é uma notícia séria, é um assunto sério, um assunto que trouxe muita dor, traz muito conflito. Eu queria que você me ouvisse com bastante calma. Gente, eu tenho 65 anos de idade, 46 anos de casamento. Distorce a palavra de Deus, né? E nós estamos firmes, estamos no Senhor, nossa equipe. Nós temos pastores, homens e mulheres idôneos que estão comigo lá em casa chorando, com raiva. Nós estamos com raiva, irmãos, mas nós vamos acertar o coração. Nós não vamos briga de rua, né? Quem nos trouxe até aqui sabe quem somos. Eu não vou me defender, não vou, pelo menos agora não, né? Não vou, mas eu sei de uma coisa, essas pessoas vão pagar caro por isso, e elas já deveriam estar pedindo perdão para Deus, porque elas não vão suportar quando a mão de Deus pesar sobre elas, não suportarão. Deus não vai pesar a mão de quem está ocultando, de quem está ainda num posicionamento que não deveria estar, de quem cometeu o que cometeu. Assim ele deveria dizer, e não dizer que Deus vai pesar a mão sobre nós que somos youtubers, que estamos aqui trazendo uma notícia, e sobre a mãe que denunciou juntamente ali com o pai e a menina que sofreu. Então, peraí, será que inverteu os valores? Deus vai pesar a mão sobre quem? Então ainda tem pessoas que ficam ali no culto batendo palma, aleluia, glória a Deus. Nós temos uma equipe de pastores, meu filho. Quando Jesus começa a operar, quando Deus começa a agir, não tem nome de placa de igreja, não tem equipe operando ele, quem impedirá? A função do ser humano, do líder ou qualquer pessoa é se arrepender, é reconhecer o seu erro. Aí sim o Senhor ainda pode mudar as circunstâncias, mas pelo que nós estamos vendo, esse ministério está indo ladeira abaixo, e também o do pastor Irineu está indo ladeira abaixo. Por quê? Porque, como muitos falam, se acham semideuses. O homem é pó, o homem tem que descer na olaria, o homem tem que se arrepender, o homem tem que reconhecer. Eu me lembro que eu ensinei coisas aos meus filhos muito cedo, ensinei eles a cozinhar muito cedo. Falei, ó, quando eu não tiver, vocês têm que aprender, vocês são missionários. Isso no sentido assim, né, que tem que se virar. Pelo menos saber fritar um ovo tem que saber. Aí o pastor Irineu Grubert, ele falou que toda vida ele lutou pela causa contra a pedófila, e eu acho que ele esqueceu de ensinar para o filho dele que o filho dele tinha que ser homem, tinha que arcar com as consequências. E eu vejo, na minha opinião, que muitas vezes os pais eles querem proteger demais os filhos, mimar demais os filhos nunca aprendem. Então ele vai aprender no presídio, vai aprender quando for preso de novo, entendeu? Não é o pai ficar passando a mão. Então de que adianta lutar tanto pela obra de Deus e não saber estruturar os filhos para ser homem? Quando Davi ele chamou Salomão, ele disse ser homem. Então é isso. Não pode ficar passando a mão na cabeça do filho e nem nada não. Tem que mostrar a verdade, falar a verdade e ser a favor da verdade. Deus abençoe vocês. Se não se inscreveu, se inscreva nesse canal, compartilha e ative todas as notificações. Depois de muitas pessoas me perguntarem, o seu esposo, ele não aparece, ele não lida muito bem com câmeras, não gosta disso, mas ele sente o desejo de estar aqui hoje, ele queria falar alguma coisa com vocês. Olá. Seguinte, eu queria falar sobre tudo o que está acontecendo, sobre essas tomadas de decisões que está sendo tomada. Nunca é tomada uma decisão sozinha, eu sempre estou junto, a gente sempre está junto nessas decisões, sempre conversando, discutindo o que é para ser feito, o que vai ser feito. Nunca é tomada sozinha a decisão, eu estou sempre aqui. Só não gosto de aparecer, não me sinto bem, não me sinto confortável. Quanto ao caso da minha filha Lívia,
A gente tem um descontentamento muito grande com essa situação que aconteceu, com esse engavetamento do processo, né, essa injustiça que foi feita. Mas agora a gente crê que com essa nova equipe de advogados, agora que são muito bem responsáveis, eles vão ao fundo disso, vão conseguir reverter essa situação e vão conseguir levar isso a julgamento. A gente tem uma grande esperança disso, oramos para isso também. Eu quero agradecer a todos também que têm nos ajudado, que têm compartilhado de alguma forma, que têm comentado o bem de alguma forma. E somente agradecer que nós somos muito gratos por vocês, por tudo que vem acontecendo, todo esse apoio que nós estamos tendo. Eu queria também deixar claro que nós não recebemos nenhuma doação financeira por parte das igrejas envolvidas, ok? Eu achei estranho porque hoje nós recebemos em torno de 6 ou 7 pessoas fazendo o mesmo questionamento, que a princípio uma das igrejas envolvidas estaria falando aos seus membros que nos enviou uma ajuda, e isso não é verdade. E também não teria problema nenhum eu vir aqui fazer um agradecimento público se isso tivesse acontecido. Nós somos um corpo de Cristo e estamos buscando justiça por uma criança. A guerra não é contra a placa de igreja e não é contra pessoas em específico. É contra uma situação tenebrosa que aconteceu com a minha filha e que a gente está buscando justiça.